Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade aqui nas nossas aulas. Hoje o tema da nossa aula vai ser resistência elétrica. Nós já vimos corrente elétrica, nós vimos tensão elétrica e hoje nós vamos ver resistência elétrica. Como eu disse a vocês, são 4 grandezas principais da elétrica. Então essa é a terceira e a próxima que nós vamos ver será potência elétrica. Então vamos lá. Bem, resistência elétrica. Como bem o nome diz, é resistência. Então, o que vem a ser essa resistência elétrica? É a dificuldade dos elétrons se movimentarem através de um condutor. Então, há condutores que têm uma facilidade maior desse fluxo de elétrons e tem outros materiais que dificultam essa passagem. Esses materiais que dificultam, eles têm um fenômeno que é a resistência elétrica. Perfeito? Então, vamos ver aqui como é que ele se comporta no circuito elétrico, né? Comparadas a correntes aplicadas de mesma tensão em 2 lâmpadas diferentes, tá? Então, olha o ensaio que nós vamos fazer aqui. Nós temos 2 lâmpadas. Então, primeiro, o que nós temos aí? Nós temos a parte aqui que nós temos, né, a nossa lâmpada, que é a carga, a lâmpada que é a carga, perfeito? E nós temos aqui 2 medidores, nós temos o voltímetro e o amperímetro. E nós vamos verificar o que vai acontecer com a segunda lâmpada. Olha, nós colocamos, e colocamos aqui. Então, observem que nós tínhamos até então uma corrente de 0,5 ampere. Deixa eu voltar aqui, perfeito? Ó, nós tínhamos uma corrente. Então, para uma lâmpada, nós tínhamos apenas 0,5 ampere, ou meio ampere, que é o fluxo de corrente que está passando através desse condutor. A tensão é a mesma, tensão 220. Então, quando nós colocarmos mais uma lâmpada, mais uma carga, então nós vamos aumentar a resistência do circuito. Aumentando a resistência do circuito, porque nós temos também um fluxo de corrente maior para alimentar essas lâmpadas, essas 2 lâmpadas. Então, neste momento, o que nós vimos? Nós vimos que uma corrente maior, né, de acordo com a resistência, conforme a resistência nós temos uma resistência maior ou menor, de acordo com a potência que vai ser dissipada dessa lâmpada. Então, olha só, nós temos uma lâmpada que tem 0,5 ampere e outra 1 ampere, perfeito? Então, o que ocorre? O que está ocorrendo aqui? São lâmpadas que internamente, na parte aqui do tuxtênio aqui dessa lâmpada incandescente, ela tem uma resistência diferente, conforme é a mesma tensão, porém, pelo fato de a resistência ser diferente, a corrente também é diferente. Perfeito? Então, não tem como você mudar, alterar, por exemplo, a resistência e não alterar a corrente, porque uma está intrinsecamente ligada à outra. Você não consegue, por exemplo, você tem uma determinada potência, uma determinada uma potência diferente com correntes iguais. Não existe essa possibilidade, que a fonte seja a mesma. Então, eu tenho lá um circuito, 127 volts, por exemplo, que é o mais comum que nós utilizamos. Nós colocamos lâmpadas de potências diferentes, a resistência interna dessas lâmpadas também são diferentes, para que ela gere uma quantidade maior de luz. Então, por essa razão, a diferença, né? Se ela tem uma maior potência, ela vai consumir, né, uma quantidade maior de corrente, né, de elétrons, para ela poder funcionar perfeitamente. Então, nesse caso, essa é a diferença das lâmpadas. A primeira lâmpada possui uma resistência maior, e já na segunda lâmpada nós temos uma resistência menor.
mas a tensão é a mesma. Observem que a tensão é a mesma fonte com resistências de valores diferentes. Então, o resultado, obviamente, da corrente será diferente também. Aqui, ó, a oposição oferecida pela passagem da corrente elétrica chamamos de resistência. Então, um chuveiro, o exemplo de um chuveiro. Por que aquece a água do chuveiro? Nós temos lá ligados os cabos lá na resistência do chuveiro, e a dificuldade que os elétrons têm para passar naquela resistência, né, naquele material, né, então ela sofre uma resistência muito grande, os elétrons começam a chocar um com o outro, e nesse choque, nessa batida, né, de um elétron com o outro, ele começa a aquecer. Então, pela dificuldade, ele quer passar através do material e não consegue, e vai forçando, porque a tensão vai empurrando para cima daquela parte do condutor, ele até o ponto dele aquecer. Então esse é o fenômeno. A resistência é a dificuldade dos elétrons passarem através de um condutor, perfeito? Então, todas as cargas, elas possuem uma resistência, maior ou menor, de acordo com a potência do equipamento, depende da potência, aqui no caso da lâmpada, né? Especificando a lâmpada. Então, cada uma vai ter a sua resistência, e através desses cálculos, né, que nós vamos futuramente fazer, que nós vamos entender, né, que conforme muda a resistência, também muda a corrente. Isso nós vamos ver nas próximas aulas aí que nós temos para frente. Mas, o que muda? Se nós pegarmos uma lâmpada, né, de 100 watts, uma lâmpada de 200 watts, ligado na mesma fonte de energia, as duas lâmpadas terão de diferença de resistência, perfeito? Daí o trabalho que uma vai, né, ter um luz maior, vai clarear mais do que a outra. E a unidade de medida da resistência é o ohm. Perfeito? Então, é uma letra grega, ohm, que simboliza aí, tem essa simbologia. Então, o símbolo é R e a unidade de medida é ohm, tá? Então, mais uma vez aqui para enfatizar, né, que o que é resistência elétrica é a oposição oferecida, né, à passagem da corrente elétrica. O que é a corrente elétrica que nós vimos lá? São os elétrons passando através do condutor que forma a corrente elétrica, perfeito? Então, um ohm de resistência que permite a passagem de 1 ampere quando é submetido a 1 volt. Então, se nós pegarmos, né, 1 ampere, se nós tivermos 1 volt, nós vamos ter um ohm. Então, mas se nós mudarmos, por exemplo, a 2 ohm, aí já vai mudar também a quantidade de corrente. Então, mudando nós temos 3 aqui, mas como todos têm, né, o resultado vai ser o mesmo. Mas se nós variarmos, se for 2 ohm, por exemplo, ali, o ampere já não vai ser o mesmo 1 ampere, o volt também. Então, eles estão intrinsecamente ligados. A tensão, a corrente e a resistência. As três grandezas, elas estão, né, você mexe com uma, você mexe com a outra. Não tem como você mexer com uma e não mexer, ou não alterar, né, vamos dizer assim. Você tem, o exemplo nós temos, né, um ohm, 1 ampere e 1 volt. Se mudar o volt, vai mudar também a corrente, o ampere, que é a corrente. Então, não tem como se tem lá um equipamento, uma lâmpada, qualquer, que você for lá, cheguei a tensão, chegamos lá a corrente, eu vou mudar algum deles lá. Se mudou a tensão, aumentou a tensão, vai aumentar, vai alterar a corrente, perfeito? Então, sempre que alterar um dos elementos, altera um outro elemento também. Nunca você vai conseguir alterar um e não ter influência, não ter alteração na outra grandeza, perfeito? E os múltiplos e submúltiplos que nós já vimos também, que nós vimos lá,
nós vimos lá na corrente, nós vimos na tensão, nós vimos agora também na resistência, como eu disse a vocês. E vamos ver também, quando nós vamos ver potência, também a mesma coisa, a mesma regra. O que está aqui são fatores de multiplicação e fatores de divisão. Nada mais é para que tenha uma simplicidade na conta, na hora que nós formos fazer a conta, na hora que nós formos transcrever essa grandeza, perfeito? Então, os múltiplos e submúltiplos, o objetivo dele é só simplificar a matemática da coisa, até mesmo a grandeza, como nós vamos falar e como nós vamos tratar, perfeito? Mas não muda, então é a mesma. Então, se nós pegarmos aqui essa nossa escadinha aqui, ela vai servir para corrente, para resistência, para tensão, para potência. Se nós pegarmos aqui também uma analogia com um grama, 1 quilo, miligramas, então vai ser a mesma escala, a escala de grandeza só, mais nada do que isso, mas levando sempre em consideração que nós temos aqui na base aqui, nós temos a grandeza que nós queremos fazer a conversão. Se for múltiplos, vamos multiplicar por 1000, e se for submúltiplo, dividir por 1000. O aparelho de medir a resistência elétrica é o ohmímetro. Aqui cabe uma ressalva. Quando nós vimos a corrente, nós vimos que o multímetro, ele deveria ser inserido em série com a carga. E quando nós fomos ver tensão, nós vimos que ele é paralelo com a carga. Neste caso aqui, o multímetro, ele tem uma bateria interna. Ele não depende da tensão da rede, ele trabalha sem estar ligado nada. A própria bateria interna do multímetro aqui vai fazer com que ele tenha, ele injeta uma tensão e vai verificar a resistência daquele ponto. Neste caso, nós não podemos, em hipótese alguma, colocarmos na escala, como eu disse a vocês, esse aparelho que nós estamos vendo aqui é o mesmo aparelho que nós medimos a corrente, que nós medimos a tensão, e agora nós estamos medindo a resistência, é o mesmo. O mesmo aparelho, nós estamos medindo essas 3 grandezas. O detalhe é que nós não podemos, por exemplo, colocar lá, eu coloquei o aparelho, eu setei ele, fiz todos os ajustes certinho para medir corrente. Aí eu pego ele e vou medir tensão. Vai dar ruim. Se nós formos pegar a resistência, que eu coloquei lá, seletei ele, o nosso multímetro fez tudo certinho, pretende medir a resistência. E se nós formos lá medir a tensão, vai dar ruim também, vai queimar o equipamento. Então sempre nós temos que colocar, temos muita tensão, tá? É óbvio, que existem aparelhos bem mais sofisticados, bem mais caros, que automaticamente fazem essa seleção, mas não é o nosso caso, aqui nós estamos pegando a base, porque é um curso de elétrica básica. Então são componentes, são instrumentos de medições básicos. Nessa condição, quem vai selecionar a grandeza que nós vamos ver nisso somos nós. E o que nós não podemos fazer? É seletar, vamos dizer assim, deixar o aparelho apto para medição de uma grandeza e nós fomos em outra grandeza, que é nesse caso aqui. Se nós formos pegar, eu vou medir resistência, a rede tem que estar desligada, tem que estar desenergizada, porque ele mede a resistência entre 2 pontos. Então, se nós pegarmos um cabo, por exemplo, numa extremidade de um cabo, a extremidade do outro, o aparelho vai acusar a resistência que nós temos deste condutor. Se nós, porventura, formos medir tensão, o que vai acontecer? Ele vai encarar que é um curto-circuito
do, do circuito que nós estamos medindo. Conclusão, vai queimar o aparelho. Se o seu aparelho não tiver a proteção adequada, vai explodir na sua mão e vai te lesionar. Então, muita atenção na hora que vocês foram fazer a medição. Se o aparelho está específico, já né, ele tem que ser específico para aquilo que você vai mudar e medir. E além disso, se ele está na escala correta de medição que você quer medir. Perfeito? Então, muita atenção sobre esse requisito aí, tá bom? Os cuidados que nós temos que ter com o mímetro, ele vale, né? Eu sempre digo aqui que vale não só para o medidor, né, de grandezas elétricas, é um ferramental de modo geral, né? Sempre temos que ter cuidado, organização do nosso trabalho, cuidado com os equipamentos, porque se você deixar cair, vai danificar mesmo, né? Então, sempre nós temos que ter cuidado, zelo com o aparelho, né, de medição e o ferramental que nós utilizamos, né? Aqui vale aquilo que já comentei nas outras aulas, sempre nós temos que, na medida do possível, usar o centro da escala, né, ajustar o zero em curto-circuito. Você pega os terminais, curto-circuita e, né, no caso aqui, você vai lá e zera. Zerar o que é? Encosta uma ponta de prova na outra, vai lá no aparelho. Esse é um aparelho, né, simples, é um aparelho que tem, né, o básico, né, como nós já falamos. Então, é um aparelho básico. Mas, professor, eu tenho aqui um aparelho que ele é digital, tal, não precisa nada disso. Joia, bacana, é isso mesmo. Temos inúmeros aparelhos aí muito bacana, muito, né, uma sensibilidade muito boa. Mas no caso nosso aqui não, nós somos mais simplesinho, né? Nós estamos começando aí uma escadinha aí. Na hora que nós começarmos a ganhar mais dinheiro aí com elétrica, a gente compra um aparelho bem mais sofisticado, bem mais bacana do que esse, perfeito? Mas esse aqui é o mais simples, tá? O que nós temos que fazer também, isso óbvio, né? Isso vale para qualquer grandeza, é observar, né, a nossa... Vamos fazer uma seleção lá no dial lá do nosso aparelho de medição e vamos observar qual é, né, a grandeza, o máximo da grandeza que nós vamos fazer a medição, perfeito? Isso eu acho que é o mais, assim, resumidamente, meio da escala e o máximo que nós temos aí de medição, perfeito? Evitar cair o equipamento, né? Isso nós já fomos falando, já vimos falando. Isso eu acho que é repetitivo, né? Faz sentido ser repetitivo, mas é importante também que nós tenhamos assim a ideia, né? Que isso é válido, tem que ser válido não só para os instrumentos de medição, assim como também para todos os nossos ferramentais que nós utilizamos no nosso dia a dia, perfeito? Bem, pessoal, então acabo aqui também esse conteúdo dessa aula de hoje. Hoje nós vimos resistência elétrica, perdão. Nós já vimos, né, como vimos corrente, vimos tensão, vimos resistência. Na próxima aula nós vamos ver potência elétrica. Aí nós vamos fechar as 4 grandezas e depois nas aulas seguintes nós vamos ver como essas grandezas interagem, quais são as fórmulas, quais são as leis que entram, que se relacionam, né? Que se relacionam entre um e o outro, né? Entre uma grandeza, como eu falei para vocês, eu mudei uma grandeza, o que vai acontecer com outra? Então isso tem cálculos que nós podemos fazer tranquilos, né? Bem tranquilos. Como eu disse a vocês, o intuito aqui é que seja um curso básico, com uma informação bem básica, mas que tenha focado, que fique fácil de nós entendermos. E à medida que nós vamos estudando a eletricidade, nós vamos nos aprofundando no nosso conhecimento, tá bom? Até mais, um abraço a todos, não deixe de se inscrever no nosso canal,
dê um joinha, né? Ative o sininho e vamos em frente. Até mais.